Olá a todos, estamos aqui com prazer com Lucas Baixi, que vai nos presentear com uma fala, contando essa trajetória que também muito andou pelo todos os últimos anos, pelo menos, não sei desde quando, na Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, na Sigrade, um parceiro, então, de longa data, e vamos ver o que o Lucas nos conta dessa trajetória. Obrigada, Lucas. Bom, boa noite. Antes de mais nada, também agradecer a Adriane, né, o Gegrade pelo convite. Né, já estava participando como espectador e quando veio o convite fiquei muito feliz. Agradecer a Aline também pelo fazer essa ponte. Parabenizar também, né, já falei isso para ti, vocês estão fazendo aí uma cartografia, estão, né, mapeando toda a produção brasileira e de fora também. Eu acho que é um marco temporal extremamente importante para a área de arquitetura e para arquitetura e tecnologia. Então, parabenizar e assim que fique um tempo a mais com essas lives e ressaltar a importância. Bom, eu vou falar de arquitetura e tecnologia, as relações entre as duas, antes de me apresentar um pouco e mostrar umas pesquisas anteriores. Então, sou Lucas Baixo, sou arquiteto, urbanista, sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, me formei em 2009, depois eu fiz o meu mestrado em patrimônio cultural também na Universidade Federal de Santa Maria, que eu desenvolvi uma plataforma online, né, eu fui orientado pelo professor Dr. Daniel Flores, um arquivista, que para fazer a salvaguarda das imagens, né, de fotografias digitais do patrimônio arquitetônico da cidade de Santa Maria. Né, defendi em 2012. Em 2012 eu fui para Salvador, na Bahia, né, dei aula numa universidade particular lá, Universidade de Salvador, e essa história dentro da Universidade de Salvador, no Nepaú, né, no Lápis, que eu vou mostrar para vocês aqui para né, mostrar minhas pesquisas que eu desenvolvi lá. Tem muito mais coisa, mas eu pensei algumas pesquisas que eu desenvolvi lá. Né? Atualmente, eu estou morando em São Paulo, vim fazer meu doutorado na Unicamp, né? Sou orientado pela professora doutora Raquel Zuanon Dias, e que também, né, dialoga com uma das pesquisas que eu vou mostrar, que é justamente Internet das Coisas e Build Information Model. Bom, deixa eu compartilhar aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Bom, logo no início, uma das primeiras pesquisas que eu desenvolvi foi de educação patrimonial, junto com o GREM, que é o grupo de pesquisa de memória, monumentos da UFBA, né, com liderança da professora Heloísa Helena Costa. Ela foi minha professora no mestrado na Federal de Santa Maria e chegando em Salvador, né, ela me convidou para integrar esse grupo e a gente desenvolveu várias ações e uma delas foi, né, de educação patrimonial através das maquetes de papel. Né, a ideia era trabalhar com fascículos e que esses fascículos pudessem, né, ser facilmente manipulados e né, num possível projeto de extensão, né, trabalhar com crianças, né, de ensino fundamental. O público era esse. A gente tem algumas, essas daqui já estão né, foram finalizadas e essas daqui estão em processo. Assim, as pesquisas a gente nunca termina, né? A gente segue sempre. E aqui são os alunos de iniciação científica da Unifax que trabalharam com essa pesquisa. O que eu vou mostrar para vocês é da Igreja de São Francisco. Né? Acredito que, né, muitos arquitetos conhecem, né? Um dos, não, eu acho que o principal exemplar do barroco brasileiro, né, tem esse interior né, que representa muito bem essa época, e a gente decidiu fazer justamente dessa edificação.
a gente tem, né, tinha um modelo no SketchUp, depois a gente fez uma simplificação dessa forma, né, os estudos, né, o resultado final foram as maquetes dobráveis, mas a gente fez vários estudos de simplificação da forma, de planificação da forma, então, né, cada uma desses elementos aqui a gente foi fazendo os estudos de planificação, então, como planificar cubo, paralelepípedo, diferentes tipos de pirâmides com diferentes tipos de base, cones, enfim. Como que a gente fazia a planificação separada e depois a gente ia juntando essas planificações. A gente trabalhou com o software Pepakura, né, que é muito conhecido para essas planificações. Essa é de 2000, a gente começou em 2014 e eu acho que teve uns 2, 3 anos que a gente trabalhou com essa pesquisa. A gente tem aqui, num lado, o software, o 3D, então a gente joga esse modelo aqui no software, ele separa e aqui estão as planificações. E depois a gente voltou para o AutoCAD, onde a gente fez a finalização. Então, com as texturas, também um processo de simplificação das texturas, né, dos materiais, lembrando, né, e assim, a gente trabalhava com escalas diferentes, para um público que não é um público acadêmico, claro que a gente respeita, obviamente, respeitou todas as condições da edificação, a geometria, as texturas, mas a gente trabalhou também muito com o lúdico para atingir esse público alvo, né, que era um ensino fundamental. A ideia era basicamente trabalhar com esses fascículos e contar uma breve história da edificação e a localização dela na cidade de Salvador. E também a gente trabalhou com diferentes séries, né? Série do Pelourinho, Cidade Baixa, Centro Antigo, com diferentes tempos da cidade de Salvador, né, e diferentes tipologias das edificações. Aqui uma montagem. Também depois a gente começou a atualizar, né, trabalhar com diferentes mídias, diferentes tecnologias, né, de realidade aumentada, né, que te direcionava para esse QR Code, e a gente conseguia ver aquele modelinho tridimensional da maquete, a gente conseguia ver ele no visor do celular. E é uma tecnologia que permite, né, várias atualizações. Então, assim, né, é um projeto que fica para atualizar com todas as possibilidades que a gente tiver, né, a gente vai atualizando ela. Aqui outros elementos, né, o Paço Municipal, a atual Câmara de Vereadores, né, o edifício que fica em frente ao elevador Lacerda. Aqui a fábrica Luiz Tarquini, que foi a partir de um TFG, né, do João Carlos Bastos. Ele fez o TFG dele nessa edificação, uma intervenção. Ela não é tombada, mas ela fica na Cidade Baixa, na península de Itapaji, que é um exemplo dos tempos áureos, né, da industrialização na Bahia, uma fábrica de tecidos, e também muito conhecido, um marco urbanístico na Cidade Baixa. Aqui a Catedral Basílica, que atualmente foi reformada, né, ela fica no Terreiro de Jesus, também é um exemplo da arquitetura colonial. Aqui Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, assim, você tem uma repetição dos fascículos, né? E atualização da mídia também. Essa parte de baixo, né, a gente começou a atualizar, né? Pelo grupo da professora Heloísa Helena, a gente tinha, né, no Facebook, no Instagram, então a gente foi atualizando e essas imagens ajudam a gente a entender um pouco também essa evolução. O segundo projeto é um projeto de extensão mesmo, um projeto Simplifica, que é um contrato com a Prefeitura Municipal de Salvador, né, Unifacs e outras universidades, né, públicas, particulares, foram envolvidas nesse projeto, né, um projeto que busca, né, ele continua a desburocratização de vários
serviços públicos, e um deles é, né, a aprovação de projetos arquitetônicos na cidade, e o nosso braço, digamos assim, ficou para auxiliar na montagem da base georreferenciada da cidade de Salvador. Então, a gente auxiliou a CEDUR, né, que tem umas fotos do uso. Foi um projeto muito extenso, né, com muitos alunos. A gente chegou a mais, né, quase, eu acho que a gente ultrapassou 300 loteamentos e todos os parcelamentos que a gente tinha acesso. A gente recebia esses parcelamentos em formato de imagem e devolvia, né, georreferenciado na tecnologia GIS. A gente consegue ver, aqui está o site do Simplifica. É um processo que já está em andamento, né? A prefeitura está recebendo os projetos de tecnologia BIM. A gente não fez parte, a gente fez parte do georreferenciamento para depois, né, dentro da prefeitura, eles se inserirem em todos os parâmetros urbanísticos para fazer a leitura né, e receber esses modelos em IFC. E o nosso, né, a gente ficou, digamos assim, nos bastidores fazendo todo esse georreferenciamento, né? Então, aqui está todos os alunos que fizeram parte, foram 4 semestres. E aqui também, né, a professora Cristiane Sá, né, foi coordenadora do curso de arquitetura, e aqui as servidoras, né, da CEDUR, que também nos auxiliaram muito nesse projeto de extensão. Então, aqui muito rapidamente, né, a gente recebia as imagens, né, é um tipo de projeto que tem uma como é que eu posso dizer, um problema, uma deficiência, que é justamente a gestão da informação, né? Dependendo de como que a gente recebia esses projetos, ou como que eles eram aceitos, né? São projetos, às vezes, da década de 70, 80, ou antes até. Esse era mais recente, já é do programa Minha Casa Minha Vida, dos anos 2000, 2010. Mas a gente tinha, né, como a gente não ia a campo, a gente ficava nos laboratórios trabalhando, muitas vezes a gente sentia dificuldade de entender como é que funcionava, né? Um processo muito mais né, como é que eu posso dizer, de entender como que era o parcelamento, né, de que maneira que o projetista desse parcelamento desenvolveu ele, e depois a gente começar a trabalhar propriamente dito, né? Então, a gente recebia os arquivos em formato TIFF, aqui uma imagem da cartografia Salvador, que foi um projeto da prefeitura, né, que sobrevoou e tem todas as ortofotos da cidade atualizadas. Aqui todos os layers, todos os tipos, né, das áreas de parcelamento que a gente tinha, e a gente, junto com a prefeitura, a gente foi cadastrando, né, novos que apareciam aqui no AutoCAD, até chegar no QGIS, né, no Quantum GIS. Então, a gente entregava esse tipo de informação, e assim, tinha da cidade inteira de Salvador, né? Esse é um exemplo, né? Os alunos trabalharam muito, né, fizeram aí 10, 15 por semestre de parcelamentos, e a gente conseguiu uma produção bastante razoável para entregar para a prefeitura. E agora sim, o tema Claro, esses outros 2 exemplos também envolvem tecnologia, né? Minhas pesquisas, minha produção sempre foi relacionando a tecnologia da informação, né, softwares, tecnologia BIM, com arquitetura. E aqui já, assim, é uma primeira parte do meu doutorado, não tá muito definido, a gente não definiu muito da pesquisa, mas é uma primeira aproximação das possibilidades que a gente tem de arquitetura e da internet das coisas, né? A gente é um campo muito profícuo, né? A gente tem muita pesquisa sendo trabalhada em cima disso,
Eu acho que é uma tecnologia que um passo mais à frente, quando a gente tiver uma capacidade de processamento maior, com computação quântica, quando a gente tiver internet 5G, é algo que a gente não vai né, a gente não vai conseguir se desvencilhar, digamos assim, vai ser algo que vai ser parte da nossa vida, já é parte da nossa vida, mas o olhar do arquiteto e do urbanista para projetar uma edificação com esse olhar, eu acho que vai ser cada vez mais presente na nossa profissão e não necessariamente, né, em edificações residenciais, talvez em edificações comece por edificações mais complexas, onde a gente tenha como é que eu posso dizer, uma atividade dentro dessa edificação, né, o programa dentro dessa edificação seja muito valioso, né, seja um hospital com a vida humana, ou seja, ambientes em que não pode parar, né, que esteja sempre que haja necessidade de um monitoramento constante e em tempo real. Então você tem aí aeroportos, portos, rodoviárias, onde você tenha, né, ativos muito importantes, talvez museus, onde você precisa de uma qualidade do ambiente muito que essa faixa, né, dos parâmetros ambientais seja muito restrita. Também acho que pode ser que a gente veja por aí. Bom, aqui algumas definições. Eu vou trabalhar, né, o Building Information Modeling junto com a internet das coisas, e é justamente esse cruzamento, né? Você tem os dados da edificação com os dados ambientais, né, com algum tipo de atuador, e de sensor e de possíveis atuadores. Então, a gente, quando cruza esses dados, né, justamente nesse cruzamento que eu vou trabalhar, né, a partir de agora, minhas pesquisas estão sendo direcionadas para isso. Né, então, você tem, né, o BIM, e você tem a internet das coisas, né, que são dados, né, o I, do Building Information Modeling, e Internet of Things, né, você tem todo esse monitoramento e essas possibilidades de comunicação, né, de transferência, análise dessas informações. Né, eu vou me restringir ao campo da arquitetura, mas ela se expande, né, com urbanismo, planejamento urbano, das relações que dá para se estabelecer. Né, então, eu vou trabalhar de dentro do lote, né, do limite do lote para dentro. Né? Então, as possibilidades que a gente tem, né, uma imagem do Revit, com todos os projetos complementares que a gente tem numa edificação, ar-condicionado, hidráulico, elétrico, a quantidade de sensores que a gente pode colocar dentro desses sistemas, né, e de possíveis atuadores, né, depois os atuadores que podem fazer uma comunicação e que seja um sistema integrado. Um exemplo, se você tem um vazamento, por exemplo, de uma tubulação hidráulica e ela está muito próxima um elemento elétrico, ou está próximo de um ar-condicionado, ou você tem um vazamento dentro de um reservatório, e como que esses elementos, né, sozinhos podem atuar e, né, transferindo informação para o ser humano, avisando o ser humano que essas coisas estão acontecendo. Né? Para mim é uma imagem muito se a princípio parece muito caótica, até o olho entender tudo que está acontecendo aqui, né? Se a gente olhar com os olhos da informação, né, é um universo à parte que a gente pode desenvolver, e assim, é um campo que você pode, como ele é transdisciplinar e ele necessariamente precisa reunir vários atores, então ele a pesquisa em cima desse campo é muito grande, e já tem bastante gente trabalhando em cima dele, né? Então, as possibilidades, né, cada
universo, né, cada imagem, né, palavra, conceito desses é um universo que pode ser explorado, né? Desde imagem, né, você pode ter o reconhecimento através de imagem, né, o sensoriamento através de imagem, e depois com machine learning, com a possibilidade de Big Data e de, né, armazenar esses dados para ver, né, a partir das imagens o que pode estar acontecendo no ambiente que você não tem acesso, ou é num determinado horário que as pessoas não estão nesse ambiente, e a partir disso você começa a monitorar, né, ou de sensoriamento, através de aproximação, através de laser, a manutenção desses ambientes, né? Eu acho que aqui que está a minha pesquisa vai bastante por esse caminho. A automação, né? Quando você tem os sensores e os atuadores trabalhando juntos e um respondendo para o outro e informando o ser humano do que está acontecendo, né? Você pode ter ou receber SMS, ou você tem um celular, você consegue enxergar esses sensores, o que esses sensores estão vendo. Algumas pesquisas em identificação de pessoas, né, de você ou em canteiro de obras ou em outros aspectos da construção, de você ou elementos, né, que o ser humano precisa estar próximo, e que a internet das coisas auxilia a gente ver isso. A visão computacional, né, que está um pouco ligada à imagem, né, de você ensinar a máquina como que ela deve ver, o que ela deve ver, como que ela deve ver, o que é ruído, o que ela tem que descartar. E também a localização, né, aonde que os objetos estão, se eles estão no lugar que eles devem estar, se eles não estão, como que eles foram parar ali, e como que eles, né, devem ser pensando num projeto, né, num edifício muito complexo, como que é a melhor maneira de levar esse objeto para onde que ele tem que estar, né, de maneira mais rápida. Tudo isso você pode, dentro de um sistema, trabalhar muito facilmente, né? Então, aqui, alguns questionamentos, algumas ideias que a gente pode discutir, né? Trazer isso além do sensoriamento linear, ou seja, você tem o sensor, você tem toda, né, a base de dados com o que esse sensor está lendo, e você tem uma plataforma online ou um aplicativo de celular onde você está vendo esses dados, né? Eu acho que dá para avançar mais que isso, né? Você pode ter esses sensores e os atuadores trabalhando juntos para resolver um problema sozinho, ou você ele pode permitir, né, solicitar que o ser humano dê um aval, por exemplo, e ele começar a atuar, mas que não seja muitas das pesquisas que, né, através da revisão de literatura, é você ter essa informação dentro de uma plataforma em que você só enxerga o que está acontecendo. Eu acho que o próximo passo é justamente a gente criar os sistemas para que eles sejam autônomos e que respondam de uma maneira rápida diante né, de um sinistro, ou de uma imprevisibilidade, ou de um lugar onde o ser humano não acessa, ou seja, de difícil acesso. E você consegue que o sistema trabalhe sozinho. Né, você tem né, usos muito específicos e usos complexos, né, então você pode trabalhar, né, e você tem diferentes atores trabalhando nisso, então é uma mudança de cultura, eu acredito, né, porque você vai ter, você tem um especialista, né, você tem um engenheiro e toda a cadeia de elétrica. Você tem todos os atores de hidráulica, você tem todos os atores de lógica, e você tem diferentes protocolos que não, né, que estão sendo criados, estão sendo geridos, né? Você tem, dependendo do tipo de como você passa os dados,
né, de como você transfere esses dados, você, né, está muito acostumado com Wi-Fi, com internet, mas você tem outras possibilidades, né, RFID, você tem LoRa, enfim, outros tipos de protocolos para você fazer essa transferência de dados. Então, também é um campo muito profícuo para pesquisa, porque está tudo começando, tem muita coisa já acontecendo, mas esses protocolos e esses diferentes atores ainda vão precisar criar né, um mínimo de conversa para eles começarem a interagir dentro da cadeia construtiva. Também a gente vai ver logo, logo, né, uma reconfiguração, passar por mais uma reconfiguração das edificações, né, a partir da tecnologia. Né, eu listei algumas, que eu acho que são paradigmáticas, né, quando a gente incorporou a cozinha dentro das casas, né, depois nos edifícios, depois com o automóvel, né, a criação das garagens, depois telefone, né, TV, depois o telefone, né, eu sou do tempo que tinha lá a mesinha de telefone e às vezes tinha um canto da sala, um espaço da casa apenas para o telefone. Depois toda a parte de lógica, né, de TV a cabo, né, TV por satélite, lógica, né, o quanto que a gente precisou responder essas tecnologias, né, de internet. Atualmente, né, de carro elétrico, né, você tem algumas discussões aqui em São Paulo, né, de incentivo que os condomínios disponibilizem os recarregadores, né, e shoppings, mas você tem algumas discussões já de você ter quem que paga essa conta. Às vezes o condomínio que paga, mas você tem 3, 4 moradores com carro elétrico, às vezes um só, e é o condomínio que está se responsabilizando por isso, e como que você cria esse protocolo para o cara dizer, né, para a pessoa dizer que é ele que está tá carregando o carro dele, e como que você paga essa conta, né? E o próximo, né, IoT, você vai ter, pensando no residencial, né, você tem todos esses protocolos, né, toda essa possibilidade de tecnologia que a gente vai ter que se adaptar. E, né, pensando numa cultura, né, de previsão, né, não é nem de prevenção, nem muito menos de remediação, mas a partir do momento que você vai criando uma quantidade de dados, né, uma database muito grande, você começa a prever, né, o sistema começa a prever quando que você pode ter problemas, digamos assim, né? Eu acho que é um pouco nessa linha que a minha pesquisa vai andar também, né? Você tem, num determinado período de tempo, pode ser, né, um dia, uma semana, um mês ou um ano, que você vai monitorando esse espaço e as coisas começam a acontecer, e você sabe que em determinada época do ano, ou uma determinada temperatura, uma determinada umidade relativa do ar, uma determinada altitude, enfim, dependendo de onde está esse sensor e qual que é a grandeza que ele está medindo, você pode começar a prever, né? Você tem 2, 3 anos, as coisas começam a se repetir, você sabe que, né, no quarto ano você já consegue prever e atuar antes, ou o próprio sistema começa a trabalhar antes. Aqui, uma relação, né, um esboço inicial, né, dessas relações, né, que a partir do Eastman, não é todos aqueles, tudo que o Eastman fala, mas alguns elementos que a gente pode trabalhar. E de pesquisas e de outras tecnologias que a gente começa a trabalhar junto. O que eu vou mostrar para vocês é, né, no estudo preliminar, né, criação formal através de sensores. Então, a gente tem um sensor, né, a internet das coisas sempre vai ter um sensor, a própria transmissão dos dados através de uma determinada rede e os atuadores. E também algumas pesquisas, né, envolvendo logística, manutenção, que eu estou pesquisando.
Bom, aqui a gente está tem um GIF da interface do Rhinoceros e do Grasshopper, que eu fiz e vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar direto do Grasshopper, que eu fiz um sisteminha justamente para mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Eu tenho essa plaquinha de Arduino, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, que tem um potenciômetro, e a partir desse potenciômetro que eu vou criar essa forma. Deixa eu mostrar só o código para vocês aqui, rapidinho. Tem as geometrias, aqui eu tenho a criação da torre, tenho os andares, como se fosse o pé direito, a distância entre cada uma delas. Aqui a inserção dos dados no Arduino. Ó, eu vou girar aqui, a gente consegue ver aqui. Deixa eu mostrar aqui, que fica mais fácil. É um potenciômetro que vai até quase 5. À medida que eu giro aqui, ó, esse número vai aumentando, vai diminuindo. E, a partir disso, eu trago esses inputs. Eu tenho só uma operação aqui, até 4. Esse giro não ia ser suficiente, então multipliquei aqui, e aqui a gente entra na geometria final com o que a gente está vendo à esquerda. Então, eu vou deixar aqui, o ângulo de rotação entre cada um, né, cada um desses pavimentos, o que seriam os pavimentos. Então, à medida que eu giro o potenciômetro aqui, claro que isso é assim uma experimentação formal, digamos assim, é um virtuosismo, digamos assim, né? Que é uns primeiros testes, justamente para a gente trabalhar com esse sensor e pensar também todas as possibilidades que a gente pode ter. Se a gente tivesse outro sensor aqui de temperatura ou proximidade, e não só a rotação dessa torre, mas aberturas, enfim, aí assim, a imaginação e vai nos levar a criar essas formas. Deixa eu colocar outra aqui só para mostrar as possibilidades que a gente tem de... aquilo ali é um formato, tem esse formato quadrado aqui, retangular, e aí deixa eu botar aqui, e à medida que eu vou girando, vai rotacionando esses... ali o ângulo, cada linha que a gente está vendo ali no painel no amarelo é justamente o ângulo de rotação de um pavimento para o outro. Então, a criação formal também, a gente começa esse estudo de internet das coisas justamente com isso. Bom, seguindo, a gente tem vários exemplos que dá para trabalhar com isso, né? De projetos executados, né? Ou que levam isso em consideração, ou desde do zero, desde o princípio, ou de requalificações, né? Que nem a gente tem o WZ Hotel nos Jardins, que fica na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, do Guto Requena, né? Que acho que é um dos escritórios que mais utiliza isso, que mais discute isso, né, trabalha muito com tecnologia, e que é basicamente, né, ele colocou, tem uma imagem aqui, não, ele colocou umas fitas de LED e os sensores de ruído embaixo e de qualidade do ar em cima, e
essas fitas de LED, elas vão mudando de cor à medida que vai, né, as coisas vão acontecendo, né? Então, se tem a Avenida Rebouças é uma via, né, bastante movimentada, então você tem uma determinada cor para um determinado fluxo de carro e de ruídos. E a qualidade do ar, que é o que a gente está vendo aqui. Deixa eu ampliar aqui também, né? Então, de longe, ele vira quase uma tela, digamos assim, e de longe você consegue ver como está o trânsito e como está a qualidade do ar nessa área da cidade. Eu fico imaginando, né, se a gente começa a ter esse tipo de arquitetura, né, que ela conversa com a cidade. O próprio nome que ele dá é criatura de luz, porque ele, né, dialoga com a cidade, e a gente, de uma maneira muito rápida, muito fácil, a gente consegue ver como que está o que está acontecendo numa determinada área da cidade. A gente pode ter, ele também criar um sisteminha, né, um aplicativo de celular, e ele vira uma tela que você começa a desenhar na tela, e o que você está desenhando é reproduzido na fachada do hotel. Né? Não é difícil a gente ver. Agora, durante a pandemia, eu não fui lá, mas eu já fui lá embaixo para ficar, né, desenhando na tela. E então você cria uma relação completamente diferente, né, com a cidade, com uma determinada edificação. Depois que você, né, entende isso e tem alguma, né, tem uma proximidade, você vê essa edificação de outra maneira. Aqui algumas pesquisas, né, da UFBA, né, eles fizeram um modelo real, uma maquete, né, aqui a gente tem alguns sensores, e aqui no Forge, que é um aplicativo, né, online, eles reproduziram essa maquete, e aí também você tem essa ligação entre o ambiente real e o virtual, muito, né, direta. Então, aqui, se eu não me engano, é de presença de luz. Então, se acende a luz aqui, né, o ambiente aqui do espaço virtual fica amarelo, né, mostrando que tem essa luz acesa. Então, imagine, um modelo, um protótipo, mas imagine num aeroporto, ou num museu, ou num ambiente, né, uma edificação muito grande, num hospital, né, ou um ambiente muito complexo, que você começa a prever quando que as coisas vão acontecer, ou se elas não deveriam estar acontecendo, ou uma luz está para queimar, que a gente vai ver numa pesquisa mais adiante. Você começa, de uma maneira muito fácil também, visualizar esses dados e começar a ter uma relação de manutenção com as edificações, né? Aqui a gente tem muita pesquisa né, da Ásia, né, que dentro do Revit, né, de um laboratório, você tem, né, esses sensores aqui, e você tem, deixa eu ampliar aqui, você tem uma medição tem o horário, a temperatura, e esse PMV são as pessoas, né, que vão dizer como que elas acham que está a temperatura, digamos assim, como que está o conforto térmico, né? E aqui você tem essa escala de cores, né, que vai do -3 ao +3, se está confortável ou não. Então você tem como é que eu posso dizer, algumas características desse ambiente, né? Se as janelas estão fechadas, abertas, como que está a temperatura e como que as pessoas estão, né, se o ar-condicionado está ligado e se, né, quanto mais distante do zero, mais desconfortável, digamos assim, para mais ou para menos, né? Para menos é mais frio e para mais é mais quente. Então, você tem a visualização dos dados, né, de uma maneira muito fácil, né, numa escala de cores, e você consegue, né, ver os dados, né, que são colocados nesses sensores, né, um grid de 9 sensores dentro desse ambiente virtual. Aqui a imagem do WZ Hotel, né, que é de dia e de noite. Então, de dia a gente vê isso, de noite a gente vê
nessa tela, esse monitor gigante na cidade. Aqui, essa imagem é bacana porque você vê, isso não é de outro edifício, mas você já vê quase uma sequência, um histórico de tecnologia, né? De longe, você consegue ver a temperatura que está. Né? Em alguns prédios de São Paulo, quando a gente desce em Congonhas, dependendo, né, do lado que você desce, você consegue ver, tem alguns edifícios que informam o horário e a temperatura, mas não é necessariamente para quem está, né, na escala da rua, mas é para cidade, né? Então, aqui é um período e aqui já é outro período, mas com esse mesmo intuito, né? Com essa mesma ideia de a cidade informar automaticamente alguma coisa para a população. Aqui você tem muitas pesquisas em canteiro de obra também. Essa pesquisa, ela trabalha com EPIs, então você tem na roupa ou num determinado elemento que a pessoa precisa vestir, né, algum EPI, tem uma tecnologia que é o RFID, que muita gente tem, que é tipo aquele que libera acesso a portão de estacionamento, de entrada de residência. É tipo uma gotinha, assim, que você aproxima através da tecnologia de rádio, que você, dependendo da frequência, você libera esse acesso. É muito fácil. Aqui, esse daqui, através de um RFID, você informa para o sistema, né, se aproxima. Então, se o determinado EPI não está num determinado armário, ou local onde deveria estar, ou se ele está próximo do corpo humano, o sistema consegue ler e você consegue ter um controle maior de segurança, de logística, muita pesquisa em relação aos materiais, né, de você colocar esses RFIDs nos materiais para ter um controle, uma contagem, e você tem o leitor na porta, no acesso, então, né, você dá, né, a baixa no sistema automaticamente, você informa para o sistema que você está tirando ele do lugar. Aqui uma pesquisa da Fernanda Machado, orientada pela professora Regina Rucha, também da Unicamp, né, que fizeram esse monitoramento da energia elétrica no LAPAC lá, né? Então, através de um sistema de cores, conseguia ver se a energia estava passando, se estava alternando ou se não estava passando, e conseguia, né, ver se a luz, né, se tinha luz ou se não tinha luz em um determinado ambiente, né? Você tem aqui, para quem conhece a interface do Revit, né, na família do, uh, do, da, da lâmpada, você tem, né, se está, né, na operação, se está abaixo, se está acima, se está em operação regular, a partir justamente, né, da diferença de voltagem. Bom, e isso, gente, assim, é um início de conversa, dá para a gente, né, tem muita pesquisa em relação a isso, e dá para quem quer desenvolver pesquisa ou quem tem interesse procurar um pouco mais e ver o que pode fazer. Bom, outra pesquisa que eu desenvolvi na Unifax lá foi de arquitetura robótica, ou seja, uma arquitetura executada, né, com robôs. Isso pode ser aliado, um robô pode ser um dos atuadores dentro de um sistema de IoT. Né? Eu não trabalhei com isso, né, uma pesquisa anterior, mas aqui são sistemas e tecnologias que dá para integrar. Bom, aqui alguns exemplos, né, tem alguns que são paradigmáticos e tem que a tecnologia, né, a robótica foi muito utilizada, né, ela estava dentro desde o início do conceito da arquitetura, do ambiente, tendo o Gramazio e Kohler, né,
a Adriane falou do Sigrade, né, o Gramásio foi, acho que no de Floripa, 2015, né, tem essa vinícola, que fica numa cidade da Alemanha, e que, né, de longe você vê, a partir da rotação dos blocos cerâmicos, você tem, né, o formato das uvas, né, identificando que ali é uma vinícola. Então, é feito todo automatizado, com os braços robóticos, e você tem esses painéis aqui, e o que vai para o canteiro de obras é justamente esses painéis, e você só monta eles, e de longe a gente tem esse efeito, nesse gráfico, nessa fachada. Deles também, né, através de drones, esse daqui é uma espuma, e você tem os drones, aqui é da apresentação dessa estrutura, né? Você tinha vários drones aqui que tinham eles têm essas estações, eles pegavam no local e o sistema ia montando automaticamente essa estrutura. Você tem também, assim, eu tenho até um livro aqui, também quem tem interesse, né? Even when they do nothing, robots are evocative. Esse daqui, que classifica, né, tem diferentes tipos de robôs, diferentes possibilidades de manufatura ativa, de impressão 3D, você tem diferentes tipos de materiais, você pode ter um filamento como esse, que é têxtil, ou você pode ter metálico, você tem uma ponte que foi construída com um filamento metálico, e você consegue muito facilmente desenvolver os elementos que você quiser através dessa tecnologia. Claro que é uma tecnologia cara, né, quando a gente vai para uma produção industrial, mas com o Arduino, com uma placa dessas, é possível também de programar e desenvolver um sistema para protótipo, ou entender a tecnologia a partir né, de um material muito barato e muito fácil de trabalhar, que tem um bocado de informação disponível. Aí a gente fez, né, na Unifax lá, a gente desenvolveu um protótipo de uma parede executada por robôs, né? Foi uma iniciação científica muito boa de ser trabalhada, né? A gente tinha alunos da arquitetura e também da mecatrônica da Universidade de Salvador. Então foi uma união dos cursos, e a gente conseguiu desenvolver, né, o objetivo final era desenvolver uma parede com o logo do Olodum, né, aliando, digamos assim, né, uma tecnologia com um suporte cultural muito forte, né, não só da cidade de Salvador, né, o mundo inteiro conhece, e a ideia era justamente também juntar esses dois mundos, né, da música, da cultura, com a tecnologia, a arquitetura, para a gente trabalhar, né? Então aqui, né, uma modelagem no Grasshopper, Rhinoceros, né, o Vitor Tironi desenvolveu. A gente imprimiu o que seria o bloco cerâmico. A gente trabalhou com 470 peças, né, em impressora 3D, né, da Clivia. Então, só isso demorou um tempo para a gente trabalhar com tudo isso, até desenvolver o tamanho exato. Né, a execução no final foi o grande finale, digamos assim, porque a gente foi uma pesquisa que a gente ficou muito tempo até entender como que funcionava cada um desses elementos, né? Se eles iam ficar um do lado do outro, se eles iam rotacionar, ou se o logo ia rotacionar, se a parede ia rotacionar. A gente fazia os testes, né, e como que a gente fixava um elemento no outro, e foi muito, muito bacana de trabalhar. Aqui, né, diferentes tipos de materiais, né, de impressora 3D, né, de filamento, e também com umas pecinhas de madeira. Aqui a gente trabalhou com um braço Fanuc, que tem uma tecnologia fechada, digamos assim, né? A gente tinha que programar dentro do próprio Fanuc, né? A gente tinha os pontos do Grasshopper,
A gente conseguia extrair, mas a gente não conseguia colocar dentro, né? Tem outros braços, né? Outras tecnologia que a gente consegue, né? Tem o KUKA, que você tem uma ligação direta, inclusive com o Grasshopper, que você consegue do notebook já manipular o braço. Mas a gente trabalhou, né? Esse é o que tinha nos laboratórios lá. E aqui ele finalizando, né? Aqui foi quando foi a primeira vez que a gente conseguiu, depois de muito tempo. Aqui a Mariana da Mecatrônica, o TCC dela para Mecatrônica foi né, a partir da nossa pesquisa. Aqui o professor Eduardo também que nos auxiliou. E aqui tem alguns vídeos, só colocar rápido. O braço não é tão rápido assim. Eles estão tão acelerados. Aqui a gente tem a gente teve que desenvolver como se fosse esse alimentador aqui, não, uma ponte, que a gente ia, né, disponibilizando, digamos assim, para o braço pegar, e aqui depois a gente sozinho, né, só com as peças, a gente não conseguia fazer com que eles ficassem grudados. Então, depois a gente começou a trabalhar com cola de isopor mesmo. Então, ele já sai daqui, a gente passa a cola antes. A ideia no próximo passo da pesquisa seria dessa cola também ser automatizada. A gente não conseguiu fazer isso, mas enfim, a gente conseguiu fazer essa primeira parede em toda ela, né, automatizada. E era basicamente isso. Terminar o vídeo aqui. E depois, a gente, em Salvador, a DM, que é do mercado imobiliário, eles têm um edital, um concurso de melhores, que busca uma coisa que, né, eu sentia muita falta, que é justamente de relacionar a universidade com o mercado de trabalho, a universidade com a indústria, e a gente submeteu, e o Vitor, na verdade está o nome do Vitor, porque eles só aceitavam arquitetura né, alunos de arquitetura e de engenharia civil, mas foi uma menção honrosa e também, né, com os outros alunos, né, a Mariana, o Thiago, o Juan também participaram, que é muito bacana também de participar de concurso, porque você tem um incentivo a mais e só de participar já vale muito para os alunos, né, para a gente que está envolvido nesse trabalho. E era basicamente isso. Eu vou deixar a bibliografia aqui, porque depois o pessoal assiste também online, que é para quem tiver interesse justamente pegar essas referências para começar suas pesquisas. Agradecer novamente o convite, né? Dizer também, né? Sou membro das Mind, que é uma rede de pesquisa que trabalha em neurociência, com arquitetura, urbanismo, com educação. Vocês podem, quem tiver interesse, pode entrar no link aqui. Também tem meu canal no YouTube. Na pandemia, desenvolvi alguns tutoriais para os alunos. Acho que, né, todos os professores tiveram que se reinventar. E depois eu fui colocando no YouTube. Então, quem tiver interesse também é basicamente de Revit, mas logo eu vou começar a colocar de Processing, que é outra tecnologia, outra coisa de arte generativa, e também de internet das coisas, à medida que eu for tendo algum sucesso, avançando um pouco na pesquisa, vou disponibilizando para todo mundo. E era isso. Agradeço novamente, Adriane, o pessoal. Obrigado. Ô, Lucas, muito obrigada, Lucas. Assim, de uma simplicidade providencial para quem está começando, e principalmente por assim, tu teres contado de uma maneira tão compartilhando realmente esse teu momento, né? Iniciando um doutorado que já está, né? Não bem iniciando, mas ainda, né? Te encontrando o teu lugar para
poder seguir, mas assim, com uma contribuição fantástica. Eu fiquei encantada com essa tua capacidade de didática, efetivamente, e que bacana que tu está também tendo um canal já também como um facilitador, né? Quer dizer, toda essa vocação docente, né? Sendo colocada aí a serviço, né, de uma maneira super aberta, carinhosa, da maneira como tu apresentaste o teu trabalho. Quero te parabenizar, assim, muito lindo ver essa tua trajetória. Eu fiquei anotando aqui algumas coisas também, o Lucas. Diga lá. Que tu tá também trazendo essa tradição aí que vocês tiveram na FAC. Universidade. Isso, né? Essa tradição que realmente assim nos deixa bastante contentes de poder ver, né, da academia vocês chegarem em produtos. Então, que lindo lá, né? Todo o teu trabalho com patrimônio, chegando naqueles fascículos. Isso, assim, como eu te digo, eu tenho muitas angústias de não ter, né? A gente produziu tanto, mas a gente acaba não chegando nessas coisas que vocês conseguem chegar, né? Então, assim, um mérito fantástico de poder já compartilhar esses produtos acadêmicos e já disponibilizar, de chegar, né? Isso parabéns mesmo, né? Outra coisa que eu queria comentar contigo, né, é essa ideia da criação desses mundos paralelos, né, que eu comecei a perceber, que é dessas possibilidades da tua pesquisa, demonstrando de uma maneira muito clara ali, por isso que eu digo que tu é super didático para quem está começando e poder, né, ver concretamente essas lógicas de trabalhar com a internet das coisas, de ter acontecendo aquilo que está no mundo real a partir dos sensores, a partir de tanta coisa, né? E ter ali aquela simulação que para mim é um mundo paralelo, né? Que ao mesmo tempo me amedronta também, né? Porque é a possibilidade da gente ter aquela coisa, né? Dessa coisa que tu controla totalmente o mundo, né? E que meio que assusta, assim, mas também todos os benefícios, e ainda mais nessa área que tu está indo para a área de manutenção, né? Que é um mundo também riquíssimo para ser explorado, né? Que a gente está engatinhando, né? A outra questão também que tu mostras ali, um exemplo bem emblemático do edifício, né, que se afeta com as coisas ali da cidade, que ele dialoga a partir de uma interface, de um dispositivo que a gente pode manipular, né, no caso, a questão lumínica, né, de digital, de LEDs, sei lá o que é que eles usam ali, né? Mas que bacana que, né, a gente pudesse também pensar. Eu já fiquei fazendo milhões né, que isso deve estar acontecendo em tudo quanto é lugar, por exemplo, que aquele edifício pudesse ser sensível à poluição e ir mostrando e denunciando aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Ou se, por exemplo, nesse dia forte que foi ontem, né, ali em meio à Avenida Paulista, a gente pudesse expressar que aqueles edifícios pudessem falar de quem conviveu com esse cenário, né, catastrófico que a gente teve que enfrentar ontem, né, que é, né, sei lá, dos ânimos, né? Eu queria me expressar na escala daquele mundo que estava ali, daquele 7 de setembro, né? Então, assim, é um mundo de possibilidades, né? Eu queres falar um pouco, não sei, eu acho assim que é um material que eu te agradeço, um enriquecimento para o nosso repertório aqui, para os estudantes da graduação, da especialização, do mestrado. A gente está também querendo, né,
investindo muito também num doutorado, que a gente ainda não foi, ainda não temos um doutorado aqui em Pelotas, e isso é para motivar muita gente, né, da maneira como tu apresentas, assim, para encorajar as pessoas a começarem nesse campo, porque tu tá te mostrando com essa simplicidade, com essa vontade, né, de aprender. Professor, né? Nossa, eu que agradeço, assim, é muito bacana e né, possibilidades de conversar, né? A gente é do Sigrade, então estou doido para rever todo mundo. Em relação aos produtos, as pesquisas, né? Sempre direcionei as pesquisas para já ter um produto factível, digamos assim, né? Que a pesquisa, extensão, né, ensino, esses três pilares, essas três engrenagens andando junto, dentro da universidade lá, né, é muito incentivado a ter isso, e eu pessoalmente acredito que tem que ser assim, né, a pesquisa não pode ficar dentro da universidade, ela tem que sair. Mas eu também, Lucas, eu quero te dizer que todas as minhas pesquisas eu penso assim, né? E eu quero os produtos, mas eu não chego. Os tempos acadêmicos, né? Eu acho que também é perfil, eu não sei se eu sou exigente, quer dizer, sei, eu sou exigente demais, eu acho que nunca tá bom, e aquela coisa, não sei o quê. Porque, claro, a minha área é ensino-aprendizagem, então eu estou focado no processo didático, no processo formativo. E eu, justamente assim, por isso que eu fico super encantada, né, com esse perfil de também, né, que eu sei que também vocês pensam em tudo isso que eu estou pensando, mas vocês conseguem chegar lá. E aí, ó, parabéns. Ela já surge assim, né? Ela já nasce com essa perspectiva, com esse ímpeto, digamos assim, né? De você ter algo palpável no final. Isso que você falou também dos mundos paralelos, né? Claro, você tem questões éticas que, né, a gente nem discutiu aqui, mas que com certeza tem que ser tomadas em conta, não tem outro jeito, né? Você tem a discussão agora, né, de segunda da lei dos dados, né, que foi, né, de um decreto, foi contra tudo que foi discutido, né, e de tudo que o usuário precisa saber dos dados que estão sendo monitorados. Né. Isso não é que você vai construir um prédio do dia para a noite, ou você vai começar a monitorar o prédio e você vai ter essa quantidade de dados das pessoas aleatoriamente, né? Não pode ser assim, você tem que, no mínimo, a pessoa tem que entrar no prédio sabendo que as coisas estão acontecendo. Mas como a tecnologia ela é muito rápida e a maneira que ela é colocada é muito avassaladora, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter esses dados, esses edifícios sendo monitorados. Então, é uma maneira da gente informar para as pessoas, você está entrando num ambiente e que seus dados estão sendo coletados, né? A gente vê, né, nos aeroportos ou em alguns espaços, shopping, né, você chega e a câmera já está dizendo a temperatura que você está. É muito fácil dessa tecnologia ser implementada e cada vez mais, com certeza, a gente vai ter esses mundos paralelos, né? Como custa para a nossa área isso, para as edificações, para coisa, né? Porque, por exemplo, já presenciei em vários lugares, por exemplo, de entregar um carrinho de supermercado num lugar exato, de saberem, de eu colocar ali, né, tá com esses sensores, né, que tu coloca e sabe quem pegou. Nesses condomínios já estão fazendo esse tipo de conversa, né, que deixou no lugar errado, que não sei o que e tal. Isso já tem, mas como tarda, porque isso já está aí há quanto tempo, né, da gente poder fazer esses diálogos, essas, né, coleta de informações e transitar, né, essa informação de uma maneira mais efetiva, para a gente ter retorno, que ao mesmo tempo é bom, é ruim, essa questão da ética, que isso vai dar muita, né, em qualquer coisa, né, em qualquer coisa. Acho que inevitavelmente tem que ser discutido e se achar, né, um parâmetro mínimo para que essas coisas aconteçam, né? E o que você falou, né,
da Avenida Paulista, né, de você ter uma cidade ou uma edificação reagente, né, de você ter... porque você está dentro, né, numa cidade ou de uma metrópole que você quer ter voz, né? Você quer falar. Então, talvez uma hashtag já não seja suficiente. Você vai ter que ir para a fachada das edificações e você, né, de você se fazer presente na cidade também, né? Você tem aquele outro edifício icônico da Avenida Paulista, que é da Fiesp, que é aquela fachada inclinada, que eles têm um eles têm um painel de LED lá já, e eles têm várias intervenções artísticas. Você tem, ele, né, tem o FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que eles desenvolvem muita coisa para lá. Então, você já teve Tetris, as pessoas jogando do outro lado da rua. Então, assim, é um campo que você dialoga não necessariamente, né, num viés tecnológico, mas também, né, de você ressignificar os espaços, né, de você criar novas tecnologias específicas para as edificações, e que você tem um campo muito vasto para que isso aconteça. Eu acho que, assim, claro, tem muita coisa já acontecendo, mas tem muita coisa sendo gestada e que logo vai começar a aparecer com uma força muito grande também, né? Muito bacana, estás recebendo aqui muitos elogios, depois tu olha com calma, fica ali no YouTube. Te agradeço, assim, muito, agradeço pela parceria que está sempre por aqui, e fique em aberto esse espaço para tu seguires compartilhando conosco. Conforme vais avançando aí, eu acho que muita gente vai querer acompanhar a tua pesquisa. Pronto. Obrigado. Eu queria, mais uma vez, Tá bom. parabéns. Eu que agradeço, porque são vocês que fazem isso. Muito bacana. O Luiz Gustavo está comentando aqui do e-book, do prêmio de inovação da ADM 2009, né? Olha só. Para quem tiver interesse, né, Muito tem bacana. que é possível. É uma premiação, um edital, que você tem várias tecnologias lá, né? O que ganhou era de você fazer precificação, né? De ter orçamento através de um aplicativo, né? Você tem, né, de controle de canteiro de obras também. Enfim, é um marco, né? Assim, da cidade, mas que, né, quem tiver interesse também de pesquisar, né, de bibliografia, é muito importante, é um documento muito importante também para referencial. Muito bacana. Te agradeço mais uma vez e seguimos por aqui. Semana que vem a gente tem mais e vamos cada vez intensificando esses temas, densificando também. E muito obrigada. Uma boa noite para todos e até terça-feira que vem, então, aqui com Conversas com Gegrade. Um abração.